Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019. O Atualidades Pampa já está no ar. A partir de agora você já pode entrar em contato, curtir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também o Twitter. O Atualidades Pampa entra no ar, com certeza vai tratar da questão da tragédia de Brumadinho e a sua repercussão, os vídeos que hoje assistimos, a dor no coração daquelas pessoas que estão passando por tudo isso e também a resposta do governo federal, entre outras questões. Mas a gente não pode esquecer que sexta-feira, dia 1º de fevereiro, nós temos eleições. Eleição na Câmara Federal e também no Senado. E eu quero que você, a partir de agora, se está comigo, comece a compartilhar o hashtag Fora Renan. Vamos às manchetes com os nossos comentaristas. Gustavo Vitorino. O mercado financeiro hoje mostrou que antes de uma tempestade vem a bonança e depois da bonança vem a tempestade de novo. Vou falar por quê. Ayrton Ruschel. Aliás, e Rodrigo Maia já comemoram a reeleição do mercado. Rodrigo Maia comemora a eleição? Já comemoram a eleição. Ai, ai, ai. Ana. Porta-voz da ONU se manifesta pela primeira vez sobre a Venezuela e a situação parece ser pior do que imaginávamos. Houve até denúncia de crianças presas devido à guerra civil que se instaura no país. Doutora Roberta. Estamos de olho no BNDES, que liberou o menor valor em empréstimos nos últimos 5 anos. Chicão Tofani. Bolsonaro versus Jean Willis. Uma aposta perigosa tanto para um lado quanto para o outro. O tempo vai dizer quem ganhou. Marne Barcelos. Notícia muito boa para o Vitorino. A cada 2 dias é inaugurada uma nova cervejaria no Brasil. Nossa! Ai, Marne, pelo menos um pouco assim de humor para o nosso, para o início do nosso programa. A cada 2 dias. Fácil. A cada 2 dias. Não, o Vitorino hoje pediu para não ser incomodado. Não, eu quero até falar rapidamente aqui no início do programa. Eu quero mandar um abraço a toda a família Silvano, 6 irmãos liderados pelo Dr. Zé Carlos Silvano, diretor-presidente do Grupo Roma, ex-presidente do SETSERGS, uma das lideranças de transportes no Brasil. A dona Araci Isabel Silvano, a matriarca da família, nos deixou hoje pela manhã. Eu estou bastante triste porque o Dr. Zé Carlos Silvano, nós somos praticamente criados juntos, somos amigos há 57 anos. Puxa. E a dona Araci é uma das melhores, se não a melhor amiga da minha mãe. E assim como o Dr. Silvano tinha minha mãe como mãe, eu tinha a dona Araci também como uma segunda mãe. Então estou bastante triste, eu quero mandar meu abraço aqui a toda a família Silvano e que nesse momento difícil a gente pense que o tempo passa e esse tempo que passa nos deixa coisas boas, lembranças boas vão ficar. Descanse em paz, minha segunda mãe. Os nossos pêsames, Gustavo. Agora, essa questão dessa perda tão grande, né, num momento que é tão difícil para cada família. Eu fico pensando, Gustavo, e o meu coração fica cada vez mais partido quando eu assisto uma imagem de Brumadinho e que eu vejo o desespero das pessoas e que agora os bombeiros fazendo um papel de herói, porque realmente o resgate, esses são os verdadeiros heróis, o resgate é muito difícil. Mas os corpos estão despedaçados, estão encontrando partes, porque a lama realmente teve uma força tão grande que é isso que está acontecendo agora no momento. O que nos deixa desesperados não é apenas o fato de que muitas pessoas vão fazer enterro de caixão fechado, mas muitas, centenas de pessoas vão fazer enterros de caixões vazios. Isso é criminoso. É criminoso. Hoje nós começamos, doutor Ayrton Ruschel, a ter as prisões de CPF. Eu lembrei de ti exatamente ontem, CPF escutaram o Vitorino. Eu, sexta-feira, insisti nisso. Chega de culpar só a CNPJ, porque CNPJ, com bons advogados, não paga nunca e condena não. Hoje foram presos engenheiros de uma empresa alemã que era responsável pelo monitoramento da segurança dessa barragem. Foram presos
técnicos responsáveis, engenheiros também da Vale. Que possivelmente fraudaram os laudos de segurança. É a desconfiança que existe. Não se sabe ainda, tem que se É aguardar. uma desconfiança. Agora, a juíza disse que é muito importante a prisão exatamente para isso, para entender saber, tudo aquilo que aconteceu. Para saber quem é que fez. Porque se eles não são culpados, alguém As duas hipóteses, não queria entrar no meio da notícia, parte. mas a questão é exatamente essa. Se houve um laudo equivocado ou se esse laudo foi feito e aí pelo preço... Arrepio deles. Exatamente. E essa é uma possibilidade que a polícia está trabalhando. Essa é a questão que o inquérito vai esclarecer. É por isso que a juíza que determinou a prisão determinou também a quebra de sigilo fiscal e sigilo telefônico, que no caso é o telemático, né? Que é mensagens, essa coisa. A juíza determinou a quebra do sigilo deles porque ela quer saber com quem eles estavam falando, com quem eles falaram depois da tragédia. Quer saber também a movimentação financeira deles. Agora, Excelência, doutora juíza, a senhora que determinou a prisão, ficou faltando os agentes públicos. Ficou faltando o fiscal do IBAMA, o técnico do IBAMA, o técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Ficou faltando essa gente. E esses, a senhora tem que pegar a assinatura na documentação. Esse fulano aqui, prende ele também. Porque não é só para a iniciativa privada. É principalmente para o agente público, que foi negligente. Faltou fiscalização. E determina também... Não adiantou, Mariana. E determina também isonomia no procedimento. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico e telemático, para que se saiba tudo que esse cidadão fez. Porque tem uma coisa... o Chicão é testemunha aqui, nós cansamos de falar nisso ao longo desses quase 5 anos de programa. O sujeito quer montar um negócio, no outro dia tem a fiscalização do meio ambiente, a vigilância sanitária, o diabo carrega, todo mundo enchendo o saco lá. Verdade. Aí, muito bem, aí você faz tudo, consegue autorização, muito bem. Esses caras não fazem isso com os grandes, só fazem com o botequim que o Chicão querendo botar, de repente? É isso? Os grandes não têm essa fiscalização, essa rigidez? A matéria se reforça de cuidado porque essa empresa é tida como a maior empresa, a mais especialista do mundo. Então, para que tenha havido um erro técnico, será um erro grotesco. Não, e as outras que vai atingir a credibilidade da empresa. Lógico, é por isso que eu estou dizendo, Gustavo, se aguarda não só pela apuração, mas porque não é crível que uma empresa desse tamanho, com a especialização que tinha, uma empresa alemã com responsabilidade pelo mundo inteiro, cometeria um erro. E ela é responsável por algumas outras barragens. Exatamente. Porque o governo hoje disse que vai agir em 3 frentes, na regulamentação, através de medida provisória ou projeto de lei, uma punição exemplar, e falou também da fiscalização. Em especial, Marne Barcelos, das 77 barragens, das 44, em torno de 44, de alto risco, e na 77 que tem o mesmo sistema que tem de Mariana e que tem de Brumadinho, que a gente viu que realmente é um sistema que não funciona. Eu não queria me interromper, Marne, eu só queria, porque está linkado com o que eu trouxe ontem. Não precisa nem fazer a legislação. A legislação, quando aconteceu o caso Mariana, ela foi pronta, foi apresentada e não se conseguiu botar em votação no Congresso, tá? Porque a gente se sabe que a bancada do minério, eu chamei de bancada do minério, né? A bancada do minério funcionou e interesses. Então, esses interesses é que nós temos que percorrer caminhos. Acho que começou por lá, mas é uma coisa que vai se abrindo e vai se descobrindo os ramos, as ramificações do que aconteceu, verdadeiramente aconteceu. O Gustavo trouxe a informação, né, de que foi autorizado aí por parte do poder público se explorar ainda mais, aumentar em 70% a pressão ali na barragem do córrego do Feijão. Então, como é que tem o poder público envolvido que aceita e não existe um laudo técnico para dizer que podia acontecer? Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel. Então, tem muita gente não dormindo de noite ainda. Tem muita gente não dormindo. Sim. Não é só o Vitorino quando vai para a noite. Não é só o Vitorino quando vai para a noite. É o que se espera, é o mínimo. Eu gostaria de mostrar para o senhor e para a senhora um vídeo que foi compartilhado hoje. Ele não é bombeiro, mas ele também é um herói, ele que é funcionário da Vale e que salvou uma mulher que estava realmente no meio da lama, e ele não teve medo de ajudar. Ele, o amigo que fez esse vídeo que ele filmou,
Essa pessoa que tirou a outra de dentro nem sabia que estava sendo filmada. Então, ali, ó, a gente percebe que lá atrás, olha lá, ó, tem uma pessoa, né, uma mulher que deu sorte de parar ali do lado da viga da ponte, porque tem uma ponte em cima, a gente percebe que a lama está correndo, né, lá atrás. Ela foi arrastada, né, pela lama e estancou ali. Estancou ali. E ali a gente não consegue ver o momento do resgate, porque o amigo que está junto para de filmar, claro, e vai ajudar no resgate. Então, porque ali, tem essa lama não permite que você possa nadar. Se você cair nessa lama que está correndo lá atrás, você está morto. Está morto. Porque não tem como nadar. Você afunda. Hoje as equipes que estão contribuindo com os resgates, que as equipes israelenses, do exército israelense, que é considerado um dos melhores do mundo em termos de auxílio a vítimas. E eles ajudaram muito hoje com drones, onde eles conseguem localizar. E, infelizmente, hoje, eles localizaram muito mais pedaços de corpos e não corpos. Isso significa que a avalanche foi muito agressiva e que realmente foi muito mais bruta do que eles estão tentando dizer. Então, não é a lama que nós pensamos, então, né? Na realidade, é uma massa densa que eles retiraram muitos pedaços de corpos, mas eles não têm condições de colocar como vítimas, porque eles precisam passar por exames para saber se... Vai demorar ainda mais a identificação. A identificação. Essa que é a realidade. E se a desgraça alguns animais levaram tiros e tudo, abatidos, né? Porque não tem como removê-los, não tem como botar a lama, ainda não secou de forma suficiente para realmente botar um guindaste. Em alguns momentos, sim, mas em outros, alguns animais, infelizmente, tiveram que ser como se ainda sacrificados. não bastasse, teremos, depois que tudo passar, ver a repercussão desses profissionais que estão trabalhando desta lama, a consequência física, o dano físico permanente que eles poderão estar adquirindo por estar trabalhando dentro desse material tóxico. Exatamente. Absolutamente. Até foi analisado, né? Diz que não tem quase nenhuma, só que é aquela coisa. Em Mariana também foi colocado isso e depois de um tempo se descobriu que era um material tóxico. Vamos deixar bem claro, essas barragens, elas seguram resíduos de mineração, metais pesados. Não tem nada mais tóxico. Esse tipo de coisa se aloja no fígado, se aloja nos rins, se aloja no pâncreas. E sabe, alguém dizer que não tem perigo. E vocês me perdoem, né? Mas lembra um pouco, e eu falo assim, isso é o bom ainda que a gente pode ficar feliz a respeito do ser humano, dessa doação, de não se preocupar com a própria saúde para tentar salvar algumas vidas, mas é muito parecido com aqueles desastres eminentes, por exemplo, Chernobyl, que a gente lembra daquelas imagens, as pessoas depois se foi pensar, se foi se estruturar, gerações, pessoas que ainda são indenizadas porque as famílias ficaram completamente destruídas, com deficiências, situações que a gente viu com anos, ainda se passa e a gente descobre que as famílias ainda estão... Imagina, então, esses bombeiros, essas pessoas que se sujeitam a estar lá há 3, 4, 5 dias nesse trabalho, né, de recuperação. Barcelos, quero te escutar. Eu sinceramente lamento do fundo do coração tudo isso que está acontecendo. Eu acompanho há muitos anos, mais de 50 anos, eu estou no rádio e na televisão. E jamais tinha visto coisa tão horrorosa. Circo pega fogo, cai ponte, cai isso e tal, mas essas cenas que eu vi na televisão, com a precisão da televisão HD, nos dias de hoje, com tudo isso que está acontecendo, eu me sinto totalmente impotente. A única coisa que eu posso fazer é falar, como eu falei desde o primeiro dia aqui, na prisão dos responsáveis, né? E que foi efetivamente o que aconteceu. Tem que prender também o secretário do Meio Ambiente, lá de Minas, mas isso aí é o de menos nesse instante. Quem é que vai confortar essas famílias? Um casal que veio da Austrália passear, a moça estava grávida, veio comunicar a família. Aí tá para fotografar a imagem do menino beijando a barriga da mulher grávida, os dois numa felicidade. A avó, né? Depois era o meu primeiro neto, meu Deus. Eu não vou conhecer, perdi o meu filho, que estava felicíssimo, perdi a minha nora. Perdi o meu ex-marido, que já estava casado com outra, estava ali a nova esposa, estava lá na pousada, que era a melhor pousada ali de Inhotim. Para que as pessoas saibam, Inhotim é uma coisa extraordinária, é um dos pontos mais bonitos do mundo. É um verdadeiro museu a céu aberto, com uma série de estátuas, com uma série de flores e tal. Sabe, é algo espetacular que tem dentro de Minas Gerais, que aliás é um dos estados mais bonitos deste país.
E digo a vocês, do fundo do meu coração, com toda essa experiência de anos e anos que eu tenho, eu tô dilacerado com as cenas que eu vi hoje na televisão. Eu nem devia ter assistido tudo aquilo, que aquilo me feriu, ver o sofrimento das pessoas, o choro das pessoas, porque você não tem como ajudar, chegar próximo, dar um abraço. E aí, nós vamos dar 100 mil reais de doação. Isso que eu achei a maior humilhação praticada por esta empresa. Que visa o quê? Lucro, como a GM aqui, que coloca os seus funcionários, que dispõe de um novo esquema para ganhar mais, ameaçando fechar a sua fábrica. E essa Vale do Rio Doce, essa grande empresa, essa multinacional, pensou apenas, única e exclusivamente no lucro. Este é o grande problema. A palavra é plutocracia, que é o poder do dinheiro. Ontem mesmo o Ruschel explicou que a barragem que é utilizada, a forma, o sistema da barragem de Mariana e também de Brumadinho, ela é a forma mais barata. Existem outras formas de se fazer tudo aquilo ali com muito mais segurança. Que não passou, que eu fui ver o projeto, cara, que era exatamente isso. Que queria se abolir esta forma que vigora e que foi a que rompeu e criar outras mais sofisticadas, mas aumentava em custo em 60%, 70%. Como eu disse, não conseguiu nem fazer o exame. E era primário. Eu usei ontem essa figura de quem não nos assistiu ontem. Eu disse quem foi criança e brincou nas calçadas com a chuva, começava a correr aquela aguinha, a gente ali botava um barrinho e trancava. Aí a chuva ia aumentando e a gente ia jogando, os meninos se juntando no barro. Quer dizer, esse é o sistema. Ia se aumentando a carga de minério e se aumentando a barreira, como se não houvesse um cálculo científico sobre isso. Qual é a esperança, né? A primeira é que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, deixou hoje muito claro que ele está fazendo essa investigação em vários países para adequar um sistema que seja realmente atualizado e eficaz para o Brasil. E outro detalhe, o Chile utilizava esse sistema que a Vale utiliza há 20 anos atrás, que não usa mais, quer dizer... E o Chile tem a questão dos abalos, então, quer dizer, é um sistema frágil que não pode ter em lugares dessa forma. E a localização também do restaurante, da administração, abaixo, Exatamente. É um desrespeito com os seres humanos, só isso. Na fiscalização que o governo propôs hoje, tem também essa parte de fiscalizar onde estão as sede administrativa, refeitórios e tudo mais das outras barragens, para que isso mude imediatamente. Carla, que eu acho bem importante. Nas discussões, esse assunto, lógico que ele é tratado informalmente por todos, não há como não se falar nesse assunto. E o que mais nos deixa estarrecido é isso. Como é que se faz um refeitório cujo custo é irrisível dentro de valores que se faz? Porque não é não é custo, isso não é custo, isso é uma decisão, Como é que alguém vai e constrói na frente abaixo do nível? É um troço assim, hoje conversando não é crível, não se consegue. E volto a dizer, não é investimento. Não. Porque botar ali, que não sei quem disse ainda, né? Se achou compartimentos, como é que se diz? Onde vem as mercadorias do exterior, se hoje se usa containers. Se achou containers, então até em containers se botava gente lá, quer dizer, botar um containers aqui ou botar 10 metros para cima é um custo zero. Não, e falando em custos, quer dizer, Ruschel, nós estamos falando de uma das principais empresas do nosso país. Para os senhores terem uma ideia, foi bloqueado 11,8 bilhões de reais, isso equivale a apenas 45% do caixa dessa empresa. Não é? Então, realmente, é uma falta de respeito. Dinheiro não faltava. Dinheiro não faltava. A conclusão é essa, dinheiro não faltava. Dinheiro realmente não faltou. Comigo que, veja você, nenhum de nós aqui tem formação em engenharia estrutural. Não. Nenhum de nós aqui tem formação em análise de risco. Nenhum de nós aqui tem qualquer tipo de formação em engenharia civil, técnica e segurança. Nenhum de nós tem essa formação. Em 10 minutos conversando, nós achamos pelo menos 3 ou 4 absurdos. Exato. O local do refeitório, uma pousada turística a 1.400 metros no leito de um rio que se estoura, leva a pousada e leva tudo. Como levou? Sabe? Eu estou falando assim, leigos como nós, em 10 minutos encontramos 3 ou 4 absurdos, Ruschel.
Então eu fico imaginando, sabe, daqui a pouco o Chicão vai falar, o Chicão também daqui a pouco vai dizer, olha aqui, ó, tem não sei o que aqui, tem não sei o que. O Chicão também não tem informação sobre isso. Não tem. Mas também, se deixar ele parar para falar e pensar, ele vai achar 3 ou 4 absurdos também. Aí eu fico pensando, que técnicos são esses que assinam essas coisas? Que profissionais são esses? Não, e que pessoa capacitada que senta numa mesa, aprova um relatório desse e fala assim, tudo bem, não tem problema. Tá, tudo bem. Toca o barco. O Ruschel falou na bancada das mineradoras. Ruschel, foram 111 parlamentares que receberam doações da Vale para a eleição. Olha a ganância. Dos quais 67 mineiros de Minas Gerais receberam doação da Vale. Não conseguiram votar nem na Assembleia Legislativa de Minas. Não conseguiram. Que o nosso Congresso não nos surpreenda, Gustavo, mas a Assembleia de Minas, que seria que é os filhos, os representantes do povo de terão Minas. Possivelmente parentes lá, filhos deles Com mesmos certeza. lá. Nem então, assim se aí fica a pergunta, vamos saber o nome dessa gente? Vamos saber quem são esses? Alô, senhores jornalistas, câmbio, que estão tão preocupados, né, com cheques de R$2.000, depósito de R$2.000, está na hora de investigar e ver quem são os líderes da bancada das mineradoras, notadamente do sul da Bahia e do estado de Minas Gerais. Dá uma olhadinha, senhores jornalistas sérios, né, os que ainda são sérios nesse país. Deem uma olhadinha, por favor, e coloquem, olha, receberam aqui doação. Enfim, eu vou dar uma olhada, hoje eu vou dar uma olhada nisso, porque isso está no site de Transparência, as doações de campanha, enfim, o site do TRE de Minas Gerais e do Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos a cargos federais. Eu vou dar uma olhadinha, vou dar alguns nomes, está na hora a gente dar nomes. Agora eu tô querendo só escutar um pouquinho o Chicão Tofani. O Chicão Tofani não estava ontem na bancada, retornou hoje e fala do duelo entre Jair Bolsonaro e Jean Willis. Não, isso aí é uma coisa que está rolando muito na mídia paulista e na mídia carioca, é o seguinte, as acusações de um lado e do outro, isso aí vai terminar tendo um juízo popular após o esclarecimento da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Eu acho que isso aí leva realmente a uma crucificação política e pública, tanto o lado de Bolsonaro, que faz acusações veladas, simpatizantes de Bolsonaro, que o PSOL estaria por trás, Jean Willis, do mandante do crime, toda essa história que todo mundo sabe, e a defesa de Jean Willis. Eu acho isso muito ruim, sabe por quê? Cara, pelo seguinte, eu acho que o Brasil tem que superar esse tipo de desavença, esse tipo de bola dividida. Eleição já passou, infelizmente isso aí compromete até o movimento LGBT. Imagina se o pessoal está envolvido nisso aí. Vai ser uma caça às bruxas nesse país aqui. Porque eu estou falando um atentado a um presidente da República e não a uma pessoa normal, sabe? E eu não queria que acontecesse isso, nem para um lado e nem para o outro, porque eu acho que o Brasil tem um futuro tão legal. Tem que ir para frente, tem que esquecer essa história. Eu não gosto de PT, eu gosto de PT. Eu acho que, mas ao contrário, o ódio, ao meu ver, está visceral nessas duas partes. O ódio só aumenta. Chicão falou exatamente o que está acontecendo. Eu ouvi algumas pessoas, e jornalistas inclusive, dizendo que a missão que veio de Israel, 135 homens, médicos, engenheiros, enfermeiros, etc., geólogos e tudo mais, que eles vieram aqui para passear. E aí eu comecei a rir. Aí eu fico pensando, mas ele é PT. Ele é PT, não é anti-Israel. É PT porque o Bolsonaro é amigo do Netanyahu. O Netanyahu abraçou, beijou, veio aqui, veio na posse dele, prestigiou ele. Ajuda de forma imediata. Às expensas do Estado de Israel, um avião decolou de lá. Quanto custa toda essa brincadeira, com todos aqueles equipamentos, toneladas e toneladas de equipamento? Então o Chicão matou exatamente o que tem que acontecer. Toda ajuda é necessária e toda ajuda é bem recebida. Então tem que dividir a coisa, meu amigo. Não pode ser assim. O primeiro bem é o país. Eu sei, primeiro o país, segundo o trabalho e terceira a família. Primeiro o país, segundo o trabalho e terceira a família. Não, porque não sem o país você não tem trabalho. Sem o trabalho você não tem a família.
Isso é a regra básica do mundo. Então, dizer que eles vieram para passear, mas as pessoas não têm mais o que falar. Mas não é nada contra a comitiva de Israel, o pessoal de Israel. É contra eles, porque são amigos do Bolsonaro. Mas Mário, não para, Mário. O Jean Willis saiu, entrou o substituto dele, já falou do Bolsonaro, e os outros já falaram. Quer dizer, isso aí está virando uma bola dividida muito grande. Mas tanto de um lado do outro. Bolsonaro deu a primeira mas os dois estão entrando numa dividida perigosa, eu acho, para isso. Claro, porque ninguém vai sair ganhando. Ninguém vai sair ganhando. Ninguém vai sair. O país Tu só fica fomentando esse ódio. Exatamente, nós temos a imagem do documento, o Jean Willis apresentou, ele realmente abriu mão do seu mandato, então aí, a carta dele, interessado à presidência da Câmara dos Deputados, essa é a imagem, essa é a confirmação de que realmente ele abre mão do próximo mandato. Mas estão falando que ele vai pegar um exílio político, os boatos no Uruguai, sabe? Já estão falando que ele foi na Espanha. Ele está na Espanha. Já descobriram, já acharam agora. Ele está na Espanha. Aliás, eu disse ontem aqui que o partido, a Internacional Socialista, lá da Espanha, ia abraçar ele. Vamos arrumar um negocinho lá para ele dar umas aulinhas. Agora, para quem fez 400 mil votos numa eleição, baixou para 24 mil, ele deve estar muito bem no Rio de Janeiro, né? Deve estar em alta no Rio de Janeiro. Nós temos também a declaração... O que presta é o rural. A declaração, já te passo, Ruschel, só para mostrar para o telespectador a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que comunica, foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e todos vocês pelas orações. Estou bem. Essa é a declaração no Twitter de Jair Bolsonaro. Agora há pouco, o Ruschel pediu a palavra. Só para linkar nesse assunto, saiu o boletim médico. Agora, por volta de 6h15 da tarde, saiu o boletim médico informando que o presidente não teve febre, e esse é o primeiro bom sintoma. Não tem infecção. Não tem febre, ou seja, não tem infecção. As primeiras 24 horas são importantes. O organismo já dá sinais de movimentação, ou seja, eu tenho que tentar falar sem ser grosseiro, mas assim, a pessoa quando sente o estômago borbulhando, porque o aparelho digestivo começa a trabalhar. Então, e nesse momento até a dor é positiva, porque é sinal de que está voltando ao normal. Ele começa a sentir já os primeiros sintomas do funcionamento do aparelho digestivo. E tá decidido que amanhã ele reassume a presidência. É verdade. E isso é que está me surpreendendo. Também ele vai despachar com os ministros a partir de amanhã lá no Albert Einstein. Isso é que eu estou achando um pouco precipitado, mas enfim. Montou-se toda uma estrutura também. Não sou médico, né? Se ele está se sentindo bem. Ayrton, Dona Clara, só queria recuperar o comentário do Chicão, porque vai muito na linha daquilo que eu penso e na linha daquilo que eu pratico, né? Eu tenho tido cuidado de todos os fatos que ocorrem nessa bancada que ao longo do Brasil nós comentamos, em sempre aguardar o inquérito, porque ele é quase que decisivo e ele acaba. Evidentemente que se questões políticas se propõem ou se oportunizam comentários políticos. Então nós tivemos fake news de todos os lados, pessoas de boa fé, às vezes também repercutindo a própria fake news, né? Então este inquérito, eu volto a dizer, ele está sob o comando da Polícia Federal. Nós estamos sob um novo governo que teria o máximo interesse em descobrir, e vou te dizer, e tem, porque não está encerrado, o segundo inquérito não está encerrado. Então, esses oportunismos políticos de lá e de cá eu entendo, porque sei que o mundo é político e vivemos política, mas que sobre esse assunto não tem nada oficial ainda, não temos nada oficial. Então, permite que cada um faça o seu comentário. Mas eu acho que o Chicão externou algumas convicções da Polícia Federal já transformadas em provas. Primeira, o Adélio esteve na Câmara Federal. Esteve. Ponto. Na liberação de saída e de entrada dele, foi no gabinete de um deputado do PSOL. Ponto. Esse deputado era do Rio de Janeiro, porque foi um assessor do Rio de Janeiro que validou. Gustavo, tem essa informação? Sim, isso é de domínio público. Não, esse é o problema, é o que o domínio público. Um inquérito que tramita em sigilo total,
que não vaza absolutamente nada. Tu dá como certo que foi num deputado, quando não há uma palavra sobre a responsabilidade é tua, tu pode dizer o que tu quiseres. Eu só estou perguntando da onde tu tem essa informação. As imagens da Câmara de Deputados não têm origem em fake news. Essas informações têm origem no G1. Que bem ou mal ainda me merece um mínimo de credibilidade, o G1. Que o pseudo-assassino foi filiado ao PSOL um dia. Isso também foi comprovado. Tudo isso são informações já de domínio público. Agora, se ligar essa visita também ao crime, também é uma certa precipitação, né? É isso que eu quero colocar. Ele foi lá, visitou, ele era do PSOL. Ele foi recebido. Foi recebido. Porque eu não sei se a autorização pode... E sério, pode ser até um equívoco meu, mas só que ele foi atendido, falou, teve uma reunião... Ele entrou, e toda essa parte, aí depende realmente da investigação, que é sigilosa e que a gente não sabe. Então, ficar falando sobre isso é uma questão de achômetro. Não, mas o que ele foi fazer lá dentro, quem recebeu, quem deixou... Aí é outro papo. Mas que ele isso está nos registros da Câmara Federal. Exatamente. Foi tornado público por repórteres investigativos. Muito obrigada a você que está participando através do Atualidades Pampa aqui no Facebook e está compartilhando a hashtag Fora Renan. A gente ainda vai tratar do assunto. Também no Instagram, @atualidades.pampa. Chicão Tofani. Esse caso aí tá que nem divertido, que é uma piada que rola no Rio de Janeiro. Um amigo meu que veio de lá, ontem, eu já dei com ele, me falou isso aí. Tá que nem a novela do Odete Reutemann. A cena principal foi aquela que o caso Alberto Ricelli, que era o namorado dela, tudo, ele é flagrado na cama com a amante. Daí ele chegou e disse assim, não é o que tá pensando. Então, daqui a pouco, o cara é do partido, o cara veio do Rio de Janeiro. Pô, e daí, daqui a pouco, estamos dizendo o que acontece. É assim, ele foi filiado ao partido, mas se desfiliou ou foi desfiliado. Exatamente. É importante, mas até aí... A gente não sabe, né, se isso aí foi casual ou não. Apagar provas. Foi proposital. Estabelecer um nexo causal entre uma visita que foi em 2013, você me cortou com isso. Agora que é uma conspiração... 2013, com algo que viria a acontecer em 2018, e ele pode ter ido onde ele quiser. Eu digo que cada um tira a conclusão que quer dentro de uma visão política. Essa é a questão. Sem ter realmente a base. Sem que nós tenhamos ainda a Polícia Federal. Por isso que eu falei da minha pessoa. Eu vou aguardar o inquérito vai concluir, vai definir, vai para um promotor que vai examinar e vai fazer a denúncia e nós teremos, se houver a denúncia, nós teremos um julgamento e eu aceitarei, como tenho aceito todas as decisões judiciais aqui, porque tem primeiro, segundo e terceiro grau e a gente hoje, vai examinar a matéria. Uma coisa tem que concordar comigo, que eu falei, se for realmente alguém do PSOL, vai ser um Deus nos acuda nesse país. Uma retaliação da direita letal. Eu acho que isso aí que não é legal. Mas eu confesso que até procurando aqui, eu não encontrei essa matéria que o Vitorino fala aqui. Então vamos analisar essa informação do Vitorino. Enquanto isso, eu quero ler a mensagem do Beto Martins aqui no nosso Facebook. Boa noite. 2 sugestões para assuntos de hoje no Atualidades. O descalabro que a GM está propondo para os seus funcionários em Gravataí, pois já ganharam muitos incentivos. E o fato dos escritórios de advocacia dos Estados Unidos terem descoberto que aqui no Brasil tudo é uma farra e pretendem ingressar na justiça. Tem uma ação coletiva contra a Vale se formando em Nova York. Essa notícia foi dada ontem. Eles arrumaram dinheiro com a Petrobras, que era arrumar dinheiro com a Vale, né? Exatamente. Mas a questão da GM também preocupa bastante os gaúchos. Chegou a se cogitar que a GM ia se desligar, não ia ficar, mas nada disso. Não vai acontecer isso. Já disseram que não vai acontecer. O que eles querem, na verdade, até quero ver com a Roberta, né, que trabalha na Justiça do Trabalho, eles querem fazer as novas contratações com as novas leis. Essa que é a grande questão dentro da GM. É um assunto bem delicado e envolve... Olha lá a manifestação da GM, na frente da GM, os funcionários realmente estão revoltados. É uma batata quente. E agora, realmente, o importante é os sindicatos se posicionarem e fazer uma excelente negociação com a empresa. Acho difícil a GM querer sair do país e perder os incentivos fiscais que aqui recebe, até porque ela é líder no mercado em vários carros e tem... Não, e ela exporta, a fábrica daqui exporta para vários países. Fechou. Então, é uma situação que envolve muito questões típicas deles lá, que são informações que, para dar uma posição
correta, justa. Nesse momento ainda é muito precário. O que eu queria comentar é que eu tratei na minha manchete hoje sobre o BNDES. A gente está de olho no BNDES porque mudando agora com o Levi à frente, a gente espera que a caixa preta seja realmente exposta e a gente tenha o banco financiando quem tem que ser financiado, que são as pequenas, médias empresas. Nesse ano que passou, o BNDES emprestou o menor valor em 5 anos. 2015 foi o ano que mais caiu o valor dos financiamentos, que caiu em 35%. Esse ano que passou foi um resultado entre 2017 para 2018 de 2%. Mas igual, foi 69 bilhões de reais. E o maior, os setores que mais receberam empréstimos do BNDES foi a infraestrutura, com 44%, e a agropecuária, em 21%. E falando da infraestrutura, o ministro da Infraestrutura hoje, o Tarcísio Freitas, comentou num evento com empresários em São Paulo, agora à tarde, dizendo que será a infraestrutura privatizada muito nesses próximos 100 dias. Eles pretendem fazer 23 leilões e todos eles focados na infraestrutura. Eles querem passar para a iniciativa privada esse ramo e, segundo ele diz, quem dá a solução é a iniciativa privada. Vocês, empresários, carregam o Brasil e têm de assumir a liderança. Então, um movimento... Devagar, né? Devagar. É um movimento que vem ao encontro do Paulo Guedes e do liberalismo, que é a linha que a linha do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes tem que dar uma contadinha até 10, porque essa tragédia lá da Vale chama atenção se a gente for combinar o aspecto econômico com o que está acontecendo na GM. Aí eu quero voltar e chamar o Mário. Eu queria voltar na GM. Eu estava inscrito para falar da GM. Para falar negócio da GM. Porque assim, a Roberta chamou a atenção para um fato. Nenhuma empresa que tem o carro mais vendido do país vai embora. Até porque o carro mais vendido do país, o Ruschel, vende mais do que o dobro do segundo colocado. Bom, nenhuma empresa que está classificada como a maior montadora do país, eu vou me embora. Não. Vamos deixar bem claro, é uma quebra de braço que a GM quer fazer com o governo federal para renovar incentivos. É uma quebra de braço para implantar a nova legislação trabalhista. A nova legislação que até aí foi o que a Roberta falou, senta para conversar e se entende. Mas pressionar o governo, e o Paulo Guedes já disse, olha, quer ir embora, vai. Porque o que não vai faltar é montadora querendo vir para o Brasil. Agora, essa velhinha lá, presidente da GM, que deu o start, disse, porque as nossas operações na América Latina tem que dar mais lucro, não estão dando lucro, estão dando prejuízo. Escuta aqui, moça, eu nem sei seu nome, dona Grinha, olha aqui, ó. Se está dando prejuízo, o problema é de gestão e é seu, não é do país, não é do Brasil. Porque quem tem o carro mais vendido do Brasil e que é vendido a 15 mil dólares em média, sim, é o que custa o Onix top de linha e o valor de entrada, custa em torno de 15 mil dólares, 50 e alguma coisa mil reais. Que não é o ministro. 15 mil dólares. Não é o Onix. A senhora sabe o que compra nos Estados Unidos. Mas o imposto sobre o veículo é 32%. 32%. Eu já fiz muita matéria, já escrevi muito sobre automóvel, então eu posso te garantir que o valor, em média, é de 32%. Tem carro que paga 27%, outros pagam 36%, 38%, até 40%. Mas o imposto... tem o valor agregado, o imposto agregado. Esse imposto é diluído no relacionamento social, é o imposto que todo mundo tem. Então, vamos deixar bem claro. A senhora vende carros muito bem vendidos no Brasil. E no exterior. Se a senhora quer mais lucro, então a senhora pensa assim, talvez a vontade de ganhar, o medo de perder, tire a vontade de ganhar. A senhora é uma séria candidata a queimar a unidade da GM de maior índice de produtividade no mundo, segundo vocês mesmos, que é a unidade de Gravataí. Ayrton Ruschel. Dona Carla, eu tenho a visão um pouquinho mais de vanguarda em relação a esse assunto. Eu queria saudar a forma de negociação que está sendo feita, porque eu acho que representa o que está acontecendo no mundo. O mundo está evoluindo.
O Brasil se propõe a um tipo de negociação diferente com o mundo, está se abrindo e propõe uma mesa de negociação, inclusive com os sindicatos, porque mesmo a GM nós vimos trazendo aquelas greves intermináveis, aquelas paradas de obra e tranca-carro e tanta coisa. Como há uma nova frente, eu gostei da abordagem, eu acho que não invalida absolutamente nada do que disse o Vitorino, mas eu gostei da abordagem de uma rodada de negociação. Primeiro, ela apresenta números que se apresenta com um déficit. Bem, vamos ver o que é o déficit dela, porque, como disse o Vitorino, pode ser um déficit da incompetência dela mesmo, mas pode ser o déficit também, como nós reconhecemos que temos uma carga tributária anormal em relação ao mundo, que está, daqui a pouco, tornando inviável os próprios negócios. Né? Então, ao invés desse rompimento, vou embora, como nós já vivemos no passado aqui, esta rodada de negociação, inclusive trazer... O vou embora é chantagem, né? É chantagem, não vai levar, não vai levar. Não, a gente sabe pelo grau de investimento envolvido que não funciona assim. Mas é sentar à mesa. Estamos com uma nova legislação trabalhista, sim, que ainda é um desconhecido para nós, que a gente vê pelo próprio movimento social ali nas imagens, né? Então, eu acho que a gente vai acompanhar de perto. Mas por que falo isso, Carla? Porque se tu diz que a tua empresa tá dando prejuízo, tu vai ter que abrir para mim os teus números para que eu, eventualmente, avalie se tu não está blefando comigo. Porque chegar e dizer... Pois não? Esse foi o problema. O que causa o constrangimento, e daí que não dá para trazer informações sólidas, é que a empresa não trouxe esses números. Então, vamos negociar, mas vamos abrir. Então, tu abre teu lado, eu abro o meu e a gente conversa. E não é o que está acontecendo. Né? Então, ter vontade de mudar a legislação, de adequar a nova legislação, rever contratos, é um direito da empresa. Agora, se está dizendo que tem prejuízo e não mostra os números, aí fica complicado. Marne Barcelos. Isso tem outro nome. Eu tenho uma bomba. Uma bomba? Uma juíza do Paraná deve liberar o Lula hoje à noite. Ah, sim, para o velório, enterro do Vavá. Enterro do Vavá, o irmão dele, o Vavá. Irmão mais velho. O Vavá e o irmão dele. Então, a juíza deve liberar, isso aí tá na lei. Isso aí ela vai liberar, ele vai ser acompanhado e depois volta pro Tugúrio, onde ele vive, né? Ele mora ali, naquele lugarzinho ali com 15 metros quadrados, o lugar que ele tanto postulou e quis na vida. Porque a gente sempre consegue o que quer, né? É verdade. Sempre consegue fazendo o que quer. A força que ele fez, ainda mais. As atitudes tomadas, um envolvimento tomado pelo Lula, continua achando o Lula um grande líder. Só que pisou na bola, pisou no tomate feio. Então ele vai voltar para o lugar que ele adora. E junto com a Choldra, que ele se manteve durante todo este tempo. A Choldra. O Manuel Azevedo diz o seguinte: boa noite, com todo respeito, mas o mundo em que vivemos está cada dia mais chato. Na verdade, não é o mundo, são as pessoas. Últimos dias após o desastre em Brumadinho, venho acompanhando os telejornais e redes sociais e vejo outro desastre. Mais um desastre de besteiras, de opiniões ridículas e sem fundamento nenhum. Já o Eugênio Carlos para a mesa lacradora. Médicos cubanos. O Brasil pagava a maior parte dos salários para a ditadura cubana, eram proibidos de trazer a família sem comprovação que eram realmente médicos. Militares israelenses trouxeram tecnologia e pessoas especializadas em buscas, sem cobrar nada. Não tem comparação. Gustavo Vitorino. E essa é uma questão que eu coloco, porque eu fiquei triste com a notícia que eu vi ontem na Folha, o órgão oficial da Qual é o nome? Qual é o jornal mesmo? A Folha. Folha de São Paulo, o site UOL, Não, e aí, você sabe que a notícia de ontem lá da Folha foi reproduzida por um outro jornal aqui da Terrinha? Da Terrinha? Até a manchete era igual. Copydesk? Até a manchete era igual, Aí eu fiquei pensando, eu digo, onde é que essa gente quer chegar, hein? Os caras trouxeram pelo menos uma dúzia de equipamentos novos, modernos, de alta tecnologia. Esse sensor de profundidade é um dos equipamentos. Sonar, né? Chicão, os caras têm tecnologia de ponta. Cortesia, né? Os caras trouxeram drone, que a Roberta falou aqui. Querem negar agora. Trouxeram drone, trouxeram uma porção de coisa. 16 toneladas. Aí eles pegaram uma frase de um bombeiro brasileiro que disse o seguinte: não, o sensor térmico talvez não resolva, porque tem pessoas que estão enterradas a mais de 6 metros. Aí não tem alcança. locais que tem quase 15 metros. Aí sabe o que o repórter da Folha fez? Botou assim:
Equipamentos israelenses não têm uso para... Imagina. Puxa, mas agora tá. Mas nenhum equipamento do mundo. Agora tá. Não, e reproduziram aqui no Rio Grande do Sul, reproduziram a mesma coisa. É um desserviço. Não, é uma injustiça. Na verdade, nessa hora eu lembro. Nessa hora a gente lembra, pô. É com Bolsonaro. E acho importante sinalizar que o chefe da equipe de bombeiros, à tarde, né, Eles deram uma entrevista coletiva hoje à tarde. Ele deu uma entrevista coletiva, exatamente. E ele mencionou isso, dizendo que, assim como os israelenses estão aprendendo muita coisa conosco, porque o local é atípico, tem uma série de detalhes, enfim, que fazem com que... a especialidade deles é em guerra, é outro tipo, né, de situação. Exato. Mas toda ajuda é válida, de qualquer forma, eles estão tendo uma troca muito rica. Seja da situação que o Brasil oferece e eles oferecem em termos de tecnologia. É aqui, um dos melhores exércitos do mundo, é inegável. O Jorge Berger mandou uma observação aqui, Vitorino, os americanos são muito pragmáticos, não duvidem deles, são capazes de ir embora mesmo, eles abandonaram Detroit, enfim. Ô Jorge, deixa eu dizer uma coisa para você, existe oferta e procura. Pode ter certeza, ninguém quer que a GM vá embora. Até porque ela faz uns carros legaisinhos, coisa e tal, Aliás, eu olhei o preço aqui, viu? O preço que ela vende, o Onix... teve um carro da GM de plástico, né? O Onix que deu carona no sim, graças a Deus tiraram de linha o Celta. Era um carro todo plástico. Mas a GM vende carro popular aqui no Brasil pelo preço que ela vende carro de luxo nos Estados Unidos. Eu estava olhando o preço aqui, $15 mil, você compra um Cruze nos Estados Unidos. Vamos ver. Que é top aqui. Que aqui é 30 mil, aqui é 30 mil dólares. Lá nos Estados Unidos é 15. Os 15 mil dólares de lá, eles vendem o Onix, que é o carro de entrada aqui. Então, tá, mas tudo bem, mas isso não é só a GM, o que eu quero dizer acontece com vários. Não é só a GM. O que eu quero dizer pro Jorge é o seguinte, Jorge. O Brasil é o país que tem o maior número de montadoras instaladas do planeta. Nós temos mais montadoras aqui que os Estados Unidos, que o Japão, que até a China. Nós temos mais... Sabe por quê? Porque as margens de lucro aqui são maravilhosas. Então, o discurso dessa senhora, presidente da GM, não cola. Está sendo utilizado exclusivamente como chantagem. Chantagem que era feita pelos sindicatos metalúrgicos, lá no ABC Paulista, quando se falava em mexer algumas coisas, os sindicatos metalúrgicos diziam, porque vão embora, as empresas vão embora, vai ter desemprego, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, vamos deixar bem claro, se a GM for embora, não muda nada para o Brasil. Vai atingir em cheio a cidade de Gravataí, vai prejudicar o estado do Rio Grande do Sul, mas o Brasil como um todo e o mercado automobilístico no país não muda nada. E eu estou falando da líder. O assunto é importante, mas agora a gente passa a palavra para Ana Carolina. Porque a participação dos nossos telespectadores também é muito importante lá através do nosso facebook.com/atualidadespampa, você vai lá, participa, assim como o Eduardo Bigelini, ele fala, congressistas criminosos que arquivaram a legislação mais dura contra as mineradoras. Ele também fala que o Ruschel tem razão, que o lobby da bancada do minério é forte, barrou, sim, muitas alterações, assim como também o Udo Bus, um abraço para ele aqui, que está na nossa audiência, a Vera Steingler, o Jane Machado, a Elaine Lopes fala que foi perfeita a colocação do Vitorino, foram sábias palavras, e até aqui a Rosaura Barbosa, boa noite, bancada top. Além do físico de todos os profissionais que estão trabalhando no resgate, tem o lado psicológico dessas pessoas, que com a grandeza dessa tragédia, muitos desses profissionais depois podem ficar abalados psicologicamente e ter sequelas. Beijos a todos, admiro muito Barney Barcelos, e é verdade, tanto que a gente fala também aqui no Rio Grande do Sul, passou por uma tragédia enorme. Algumas pessoas que trabalharam tanto na parte da imprensa como psicólogos, trabalharam no auxílio das vítimas da Boate Kiss, os familiares, tiveram que passar por diversas sessões de terapia, psicólogos, porque isso abala de uma forma, desestrutura a pessoa a passar por todo aquele sofrimento, estar naquele ambiente, de fato, é nocivo. E também, através do nosso WhatsApp, temos a participação do Manuel Azevedo, que coloca assim: boa noite, o desastre de Brumadinho é simples de acharmos os culpados. É só vermos as nomeações políticas feitas nos últimos anos nas agências reguladoras, como, por exemplo, a ANA, Agência Nacional das Águas, e outras agências que foram aparelhadas nos últimos anos. Então, muito obrigada pela sua participação. Falando nisso, eu quero mandar um abraço bem especial. A TV Pampa recebeu hoje, Paulo Sérgio Pinto esteve com ele, ao vivo, com o Issurcó,
que é o próximo deputado estadual. Ele é que é professor, se intitula professor, músico. Meu amigo de Novo Hamburgo, exatamente. Exatamente, um rapaz jovem, força nova da política, se diz: estou vereador de Novo Hamburgo e estarei deputado estadual, como se fosse um momento que vive, mas sou professor e músico. Esteve conosco antes de entrarmos no ar e nos disse que o pai e a mãe dele estão sempre conectados com a Atualidades Pampa, assistem sempre, tanto ao vivo como o Rabicho, que assistem tudo, que são super fãs, que fazem o seu mate, ficam na frente da televisão, ficam conversando conosco, a família toda. Então aí vai o nosso abraço especial, o nosso carinho para Maria Solange e para o Nelson Kopp. Quero me somar então às amizades. Estava junto nesse momento emblemático, muito bacana, sucesso ao deputado. E a gente fica emocionado, a descrição que ele fez dos pais nos assistindo ali. E disse: por favor, é um momento de tietagem, mas os meus pais estão, assim, pedindo muito esse abraço, porque às vezes não conseguem participar, a gente realmente não dá conta de ler tudo que chega até nós, mas o nosso carinho sempre fica com você pela participação. Eu também tenho meu carinho para mandar, não posso deixar aqui, né? Dona Regiana Alves, que me escreveu umas palavras tão bonitas no Facebook, que me emocionou. Muito obrigado, não a conheço. Doutor Edmar Vargas, Vitorino, encontrei ele lá nos recursos, brabo, o doutor tá brabo, me mostrou uma multa parecida com aquela do teu amigo, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai e por que vai acontecer, né? Mas tá lá recorrendo, esperamos que ele tenha sucesso. Uma notícia que eu tenho que dar para ele é que ele, infelizmente, não vai ganhar. Não vai ter sucesso. Doutor Edmar Vargas, não desiste. E por último, a Letícia e a mãe, a dona Wanda Felbergs, também são telespectadoras assíduas do nosso programa. Um beijo carinhoso. Muito obrigado por essa audiência qualificada. Marli Barcelos, qual a sua manchete, o seu assunto? Bom, eu posso falar de dois assuntos rapidamente? Claro, deve. Porque, não, primeiro assunto, a morte da Venezuela. Agora a Venezuela cai pelo despenhadeiro, cai lá no Mar do Caribe. Os Estados Unidos acabam de bloquear 7 bilhões de dólares. E eu falava isso, que iria acontecer através do lado financeiro. E com isso, a Venezuela vai perder mais 11 bilhões de dólares. Uau. Então, o único produto de exportação... O que vai sobrar para a Venezuela? Absolutamente nada. Este é a clava, né? O toque da clava que vai destruir o governo Maduro. E o segundo assunto é... Podemos falar um pouquinho de Venezuela? Podemos. Vai trocar? Não, só falar das não, eu queria aproveitar o Rabicho mais e dizer o seguinte, que eu acho que é o contrário. Isso aí vai fortalecer o Maduro. Porque esse tipo, Roberta, se você analisa o cenário internacional, esse tipo de retaliação financeira que mexe com o povo já foi usado contra o Irã, contra a Coreia do Norte, e o governador usa aquilo dizendo: vocês estão passando fome por causa do Tio Sam. Os Ayatollah fizeram no Irã, o Irã deu uma volta por cima, em cima dos Estados Unidos. E aí quem ganha é a China e a Rússia. Porque eles vão acolher a Venezuela. Já estão acolhendo. Já estão. É o assunto da Ana Carolina. É verdade, a gente trouxe essa manchete porque pela primeira vez a ONU entrou no assunto, se manifestando de forma incisiva, porque é um absurdo. A gente trouxe os dados aqui do porta-voz da ONU, Hubert Colville, que ele trouxe que 26 vítimas foram baleadas em conflitos nas ruas da Venezuela, 5 morreram por invasões a residências, onde foi colocado que teria, de alguma forma, um levante, invasão sem muita explicação. Também 11 morreram em saques, porque as pessoas se aproveitam dessas, vamos dizer assim, o pandemônio que está nas ruas para invadirem lojas, supermercados, porque lá a gente lembra que faltam mantimentos básicos nas casas das pessoas, então as pessoas invadem outras residências, invadem os estabelecimentos comerciais que ainda possuem alguma forma, assim, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, comida, e é uma calamidade. E sem falar que dentro desse levantamento feito pela ONU de maneira, assim, muito superficial, porque ela não consegue, de fato, entrar nas instituições, foi colocado que 77 crianças estão presas. Aí na idade de 3 a 12 anos foi o levantamento que preocupa muito a ONU, porque na decisão de prender crianças, porque tem pais, fazer esse terrorismo, tu já começa a repensar que é algo muito além das pessoas que vão para a rua, para as pessoas que estão lá exercendo supostamente o seu direito por exigir eleições diretas ou manter o governo do Maduro, também porque essas crianças podem estar sendo colocadas como pressão, né, em cima de pais, em cima de ativistas. Então isso preocupa demais a ONU, e a ONU já sabe que são 696 prisões
confirmadas. O número pode chegar a 850, segundo o próprio levantamento dos responsáveis que estão gerenciando e tentando defender essas pessoas. O Maduro e a turma dele já disseram o seguinte: olha, nós não vamos tocar do rapaz esse que se nomeou, mas ele não vai poder sair do país. Exatamente, já querem caçar. Primeiro eu quero dizer o seguinte, valores, pelo que eu conheço da Rússia, a Rússia deu todo o apoio então à União Soviética a Cuba, abandonou Cuba. Comprava toda a produção de cana, mandava petróleo para lá, foi o auge do regime castrista dentro da ilha de Cuba. Acabou tudo isso, Cuba voltou à sua realidade. A Rússia está fazendo esse lusco-fusco, mas não vai fazer absolutamente nada. A China não tem nenhum interesse em brigar comercialmente com os Estados Unidos, entrar em confronto com os Estados Unidos. Então, o Maduro vai apodrecer. Ele já está podre, ele é um cidadão podre pelos seus argumentos, pelo que ele faz, o que ele está fazendo para os seus conterrâneos, para a população daquele belo país. Então, na minha modesta opinião, os Estados Unidos deu o último toque na ditadura desse bolivariano de meia tigela. Eu acho que o Chicão foi muito oportuno quando ele eu disse não o seguinte, achei. Eles vão usar isso. Exato. Sabe por quê? Mas é o efeito bumerangue, você sabe. Mário, você acha que esses pilantras botaram todo o dinheiro em banco americano? Claro que Esses não. caras têm dinheiro na Suíça, naqueles paraísos fiscais do Caribe. Eles esconderam dinheiro, esses generais bolivarianos. Lembra quando morreu o Hugo Chávez? Que acharam 3 milhões de dólares na conta da filhinha dele de 12 anos? Num paraíso fiscal, nas Bahamas? E daí, você pensa que esses caras já não estão ricos? O que eles querem agora é tentar ao máximo contornar a situação. Quanto à Rússia, eu acho que a Rússia agora tem algo a ganhar. Antes, contra Cuba, com Cuba, ela tinha apenas influência geopolítica. Agora, com a Venezuela, tem a ganhar petróleo. Óbvio. Isso aí, e aumentar a influência dela na América do Sul. Por isso que eu acho que a relação da Rússia com Cuba e a relação da Rússia com Venezuela são circunstâncias e situações diferentes. Perfeito, mas o que eu sei, eu só queria concluir, é que só que a Rússia, a produção de petróleo da Rússia é fantástica, a produção de gás, toda a Europa é abastecida, até vai à Alemanha, aqueles gasodutos fantásticos. Eu não concordo com isso. Acho, desculpe, Roberta, que este é o final do governo Maduro, com essa pressão, esse torniquete que os Estados Unidos estão dando na Venezuela. Agora, a conotação, porque o Não, Mário vou te dar o fez direito à palavra, porque tu não falaste ainda sobre o assunto, não falaste. Sobre o meu assunto, não. Venezuela. Mas não, sobre Venezuela eu não falei, eu estava atento aqui, dona Carla. Muito bem, muito bem. Só estava Como sempre, atento. Tempo que eu aprendo muito com essa bancada. Pensando nas misses venezuelanas. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, mas é porque, na verdade, o Mário usou um argumento e a bancada contraditou, mas não pelo mesmo argumento. E eu não fui compreendido. Eu não consegui compreender o Mário, talvez o Mário possa explicar melhor, ou os meus colegas que debateram, porque o dinheiro que foi cortado foi do governo venezuelano. Sim, tá aqui, ó, então, ninguém imagina nem de perto bloqueado, que os 7 bilhões em ativos e 11 bilhões que os diretores ou os governantes da Venezuela vão ficar pobres. Não, sobre isso acho que é unanimidade, o dinheiro está separadinho. Agora, se a máquina não consegue andar, se conseguirem trancar o dinheiro do governo venezuelano, e aí eu não sei se consegue ou não, por isso que eu não sei a extensão dessa notícia. Na verdade, tranca mesmo. Pessoal. Na verdade, Ruschel, são os investimentos em títulos do Tesouro Americano, que são os títulos mais nobres do planeta, né? Ninguém perde o título do Tesouro Americano. Estabilidade política. Então, assim, a Venezuela, país, tinha muitos títulos do Tesouro Americano, como o Brasil tem. E se quiser sacar amanhã, vai poder? Não. E o argumento... Aí, para mim, isso é muito importante dentro da discussão que nós estamos estabelecendo aqui. Títulos. E mais, os Estados Unidos passaram agora a comprar petróleo da Arábia Saudita. Então, eles estão se intitulando, afirmando que não dependem da Venezuela para equilibrar a sua necessidade de petróleo. Então, mais um motivo para a Venezuela ter grandes problemas. Agora, grandes problemas também talvez surjam aí no nosso horizonte, porque dia 1º de fevereiro, como eu abri o programa dizendo, é dia de eleição no Senado e na Câmara Federal. E acreditem os senhores, os mais cotados são Rodrigo Maia e Renan Calheiros. Exatamente, Rodrigo Maia e Renan Calheiros. A gente não pode deixar isso acontecer. A pressão popular tem que ser
muito grande. Para isso, as pessoas já estão aqui entrando nessa batalha, compartilhando o hashtag Fora Renan. Eu agradeço a Mari Cantoni, também o Valdir Brasil, entre outros telespectadores, a Shirley Amaral, no Atualidades, @pampa.com.br, no Atualidades também no Facebook, no Instagram, enfim. Assunto para o Ruschel, que vem tratando disso já há bastante tempo. Carla, vou começar pelo Senado, então, para criar essa hashtag Fora Renan, né? Na verdade, nós estamos com o Renan, desde o início, o que eu disse, quando se anunciou a retirada dele, eu disse que era estratégia. Se confirmou que era uma estratégia. Exatamente. Ele está dizendo que não quer, mas o nome segue disponibilizado ao partido. Vejam a sutileza. Então, eu não quero. Eu não quero. Não, mas primeiro o Renan. Eu não quero, mas não retira o nome. Porque se tu retira o nome, ninguém está autorizado a te lançar a tua candidatura. Então, ele continua lançando a candidatura. E a Simone Tebet, essa é a pronúncia da... Tebet. Vamos lá. A Simone, que também é do MDB, ela não diz o seguinte, esta sim, ela disponibilizou o nome, apresentou o nome e se sujeita a fazer uma votação dentro do MDB, mas já deixou claro que se perder, ela não vai deixar de oferecer o seu nome à maioria, à Câmara. Por quê? Porque ela fez uma reunião fora do MDB, junto com o candidato do partido do Bolsonaro, fez com o Espiridião Amin, que é de Santa Catarina, com o Tarso Gereissá, que é do PSB. Também na todos disputa. Candidatos para fazer o que tu pedes, uma frente anti-Renan. Então, eles marcaram uma reunião para quinta-feira. Então, se ela sair, como eu estou estudando a performance dela, se ela sair a candidata do MDB, ela está fechada com o MDB. Se ela perder, ela se junta ao grupo e este grupo poderá concluir que ela é a com mais chances e ela faria o enfrentamento. Então, essa é a situação. Então, está tudo na mão da Simone. Da Simone, assim. Ela é quase como uma balança para não fechar ou trancar a porta do... E ela é jovem, a senadora, né? Essa é a situação atual, depois passamos para a Câmara, mas essa é a do Senado, está aberta a discussão para os colegas. Marne Barcelos, a tua manchete. Bom, sobre as cervejarias, né? Eu me lembrei do Vitorino, eu vou falar com muito carinho dessa informação, né? Ele adorou. O Ministério da Agricultura disse que cresceu 23%, né? São 889 estabelecimentos e 16.968 produtos registrados. No ano passado foram registrados 6.800 produtos entre cerveja e chopp. Foram 210 novas fábricas criadas. Uma a cada 2 dias no Brasil. Que coisa, que mercado. Como se bebe cerveja no Brasil? Mercado, né? Ninguém tem barriga de graça. Não, ninguém. Ninguém tem barriga. Tudo bem, seu Vitor? Tudo bem com o senhor, né? Não, o Vitorino tá fininho agora. Ele tá... O Brasil, pelo seu clima, ele é propício à produção de cerveja. Por causa do calor. Porque nós temos, durante muito tempo, a gente tomou só aquele xixi de milho, né? Que era um xixi de milho, um troço mal feito, um gaseificado. Agora... Que a gente descobriu cerveja de qualidade, agora ninguém mais quer tomar. Mais quer. Então, essas cervejarias artesanais começaram a trazer realismo ao mercado. E hoje tu vai na internet, tem tutorial como fazer, onde comprar, tudo acessível. Parcela em 24 vezes. As grandes cervejarias começam a se preocupar já com a qualidade. Pode ver todas as marcas conhecidas, começam a lançar linha Premium, linha VIP, linha Pop, Ultra, Super, não sei o quê. E até as mais populares estiveram agora com malte, com não sei o quê, com a preocupação, o gosto do brasileiro melhorou. E mais importante, Marne, o brasileiro de uns 10 anos para cá começou a aceitar a cerveja de inverno. A cerveja do tipo Red Pale, a encorpada, né? A APA, ou a IPA, preta, a Indian Pale Ale, ou a American Pale Ale, começou a aceitar cervejas mais fortes, mais densas de inverno. Então, assim, o consumo aumentou significativamente. Você já fez o roteiro da cerveja tu aceita cerveja o ano inteiro? Sim, para mim. De graça, então, maravilhoso. Dona Carla. Se botarem no... Alô, João! E essa rota da cerveja que nós temos aí, o pessoal está indo muito nessa cervejaria. O pessoal fabrica cerveja, aqui no Brasil fabrica cervejas maravilhosas. Voti, ali por aquela região toda. Eles dois irmãos maravilhosos. Só que tem uma coisa, cuidado. Aquela coisa do cerveja artesanal não é certificado de qualidade. É verdade. Tem gente que faz cerveja artesanal aí que é um horror. É um troço.
Então... A Maria de Lourdes Milani pergunta, cadê a Magda? A Magda volta amanhã, teve um compromisso na noite desta terça-feira. Amanhã a gente pergunta para ela onde é que ela foi. Na noite? Dona Carla, posso terminar a minha... o Chicão pediu a palavra. Mas, Dona Carla, na sequência do Roxo, que largou o assunto Renan Calheiros na bancada, eu acho que o Renan Calheiros é uma espécie de Maduro, entre aspas, da nossa política. Verdade. Ele não vai sair nunca. Ele só vai sair quando ele quiser. Todos os votos, ele tem tudo na mão, Chicão, ele é articulado. Ele é muito articulado. Ele é sarney. Essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Eu queria ter um Renan na política gaúcha lá em Brasília para nos representar. Não, mas não adianta, Chicão. Não, mas daí não adianta. Olha, do coitado do estado de Alagoas, do não que está virado em termos de IDH. É verdade. Não tem Se ele jeito. fosse um cara dinheiro não vai para o povo, o dinheiro não vai pro povo. É a turma dele, é ele, o filho que é governador e a turma dele lá. É coronel. Porque o povo alagoano tem problemas, está miserável. O Estado recebe 3, 4 vezes o que arrecada. É, e olha o que é o IDH de Alagoas e a contribuição econômica de Alagoas para o Brasil. Bem lembrado. Vamos então dá para fechar só a Câmara Federal, então, que a gente diz que o Rodrigo Maia já está praticamente eleito. Ele precisa de 257 votos para matar já no primeiro turno. Desistiu mais um, Arthur Lira, do PP. Ele desistiu exatamente porque sentiu que com o fim da coligação que existia... O que eles estavam apostando? Que tivesse vários candidatos para que o coisa não chegasse nos 257. Mas não conseguiu, aquela que eu trouxe aqui, de construir um centro-esquerda, um candidato, não conseguiram. O PDT e o PCdoB também está fechado com o Rodrigo Maia. Olha que maravilha. Tem gente do veja PT, que frentão. do Mas aonde o que tu quiser está na frente do Rodrigo Maia. Então, está praticamente eleito. O único resistente aqui é o seu Fábio Ramalho, do MDB, que aposta que porque existirão 6 candidatos, que eu me atrevo a chamar de nanicos, mas ele disse que não, então que esses 6 candidatos poderão fazer um número para enfrentar o segundo turno e aí todos se concentrariam contra o Rodrigo Maia. Mas eu não acredito nisso, volto a bancar, eu acho que os 257 estão contados e contabilizados nesse frentão que ele fez. Então a eleição em 2 turnos. Tem que ter no mínimo 200, na Câmara, 257 votos. 257 votos, se não conseguir um nome, 257 votos. Aí todo mundo vai tentar se juntar, todo mundo vai tentar se juntar contra ele. Eu não tenho o número absoluto do Senado. Eu não tenho o número absoluto do Senado. Eu tenho um aí. Porque o Senado ainda não se fechou, o espectro político, né? Mas o Rodrigo Gustavo, Maia, será que vai o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros? Eu acho que vai. Infelizmente, esses dois ainda vão se manter lá, porque pegaram um jeitão, né? Puxa um deputado daqui, um líder de bancada dali, e todo mundo viu como é que resolve. O Odilon, aqui no atualidades@pampa.com.br, diz o seguinte: boa noite, bancada. Cara Carla, por gentileza, pergunte ao Vitorino sobre esses novos valores que o governo está nos sugando, sobre as taxas, diz o Odilon de Xangri-Lá. Odilon, a gente falou longamente sobre esse tema ontem, mas dá para repetir para você. O Rio Grande do Sul tem algumas das taxas, se não a taxa mais cara do Brasil, para a emissão da carteira de motorista. Os valores foram descritos aqui pela própria Carla ontem. Exatamente. Quanto custa uma carteira A, uma carteira B, uma carteira C, carteira B de moto e carro, enfim. E os valores são caríssimos. É uma pena que esteja acontecendo, porque o Rio Grande do Sul parece que perdeu completamente o limite em relação à cobrança de taxas e tributos, enfim. Deixar bem claro que não é desse governo o problema. A coisa vem já desde... Lembrando que quando deu aquele estouro da crise do Detran, a governadora Ieda Cruz cortou as taxas de Detran em quase 40%. Pois a primeira canetada do seu Tarso Genro, quando assumiu o governo, foi não apenas recuperar aquele corte, como ainda aumentar as taxas. E criou uma tal de carteira de motorista social. Uma carteira social, que eu não sei para que é, não sei para o que é, não sei como funciona, não sei nada de nada. Ou seja, justificou demagogicamente mais um tarifaço no governo brasileiro. Sartori não mexeu nisso, deixou ir crescendo, continua crescendo, pelo jeito o governo Eduardo Leite também vai deixar crescer. Por essas e outras é que a cidade de Passo de Torres, do lado de Torres, só que do lado de lá do Mambituba, ou seja, estado de Santa Catarina, hoje concentra emplacamentos de carros, carteira de motorista, enfim, gasolina. Todo mundo tem lá. Isso é vergonhoso. Supermercado. Gasolina, supermercado. Isso é vergonhoso para o Rio Grande do Sul, que já foi um dos estados
líderes economicamente do país. Estamos, infelizmente, quebradinhos. Ayrton Ruschel, preciso da sua ajuda. Pretendo, já fácil adiantado da hora, trazer um tema que me deixou inebriado. É tão bacana. Inebriado? Para maiores? Inebriado. Depois da meia-noite para maiores? Para todos, tenho certeza que até as pedras mais insensíveis se dobrarão diante da matéria. Nossa. Olha, ficou poeta, Sanduro quer tirar o lugar do Nietzsche da bancada. Revele logo. Competindo com o Nietzsche. As pedras da bancada. Sobrevivi ao olhar que levei da nossa produtora. Já foi horrível da pedra. Mas eu vou lá. E depois a gente queima com ele, Chicão. Sem imagens explícitas. Agora ele foi forte, por favor. As pedras Na verdade, tem uma menina que ela tem a síndrome de Down. E ela tem ensinado o mundo, e é isso que ela pretende, foi uma disposição que ela tomou de ensinar o mundo. Ela quebrou vários recordes pessoais, né? Primeiro a escrever uma peça e interpretar uma peça. Olha que legal. Né? Nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas mora com os pais nos Estados Unidos. E aí ela teve a ideia de começar a preparar os seus pares, os Downs, para viverem sozinhos. Então, ela entrou na internet, ela ensina a cozinhar, os Downs a cozinharem, e ela lançou agora um hashtag que é aprender a morar sozinho. Então, ela está fazendo intercâmbios, ela vem de lá para cá porque ela acredita que tem que fazer uma acomodação. Então, para tu não ir direto para uma casa sozinho, tu tem que se desprender dos teus pais e ir morar em algum lar. Então, ela já esteve aqui no Brasil, na cidade de Bom Princípio, já esteve aqui no Brasil, na cidade de Caxias do Sul, e agora vai fazer em São Paulo. Vai morar numa família em São Paulo. E tem um menino de 27 anos agora, que foi uma das casas que ela ficou, que deverá agora, nas suas férias, ir para a casa dela nos Estados Unidos para aprender, como ela diz, a viver sozinho, né? Então, ela está quebrando essas barreiras. Eu anotei duas frases dela aqui que me permito abrir aspas, né? Quem tem Down pode fazer muitas coisas. Eu penso alto, muito alto, tenho alegria de tudo que conquistei. Então, participe da campanha Queremos Morar Sozinhos. Que coisa linda, que história inebriante, né? É verdade. Sabe que as pessoas que antigamente, né, nasciam com essa síndrome, elas eram escondidas, né? As pessoas deixavam, a família escondia, deixava dentro de casa, achava que essas pessoas não tinham possibilidade da convivência e tudo mais. E agora se sabe que quanto mais incentivo tiver uma criança que nasce com a síndrome de Down, essa criança, ela tem possibilidade de se tornar um adulto, Marne Barcelos, com participação na sociedade. Eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que eu acho que vocês devem até conhecer, que é o Renatinho. O Renatinho já passou, já tem uma sobrevida daquela idade, né? Porque normalmente também tem uma sobrevida um pouco menor. Ele já passou porque ele foi incentivado, mas ele tem quase 50 anos. Coisa mais então, a mãe dele, Lourdes Maria, que é mãe da minha madrinha, ela incentivou o Renato como hoje se faz. E a gente vê ele de pastinha ali no Moinhos de Vento, ele vai até o juvenil, ele volta do juvenil, ele vem, ele volta. Ele vai no Instagram, ele está sempre envolvido na sociedade e as pessoas adoram ele. Quer dizer, essas pessoas, elas têm que ter a oportunidade de estar inseridas dentro da sociedade e elas têm muito para contribuir. Claro. Esse menino que eu disse que vai estar esperando as férias para ir para os Estados Unidos, em Miami, na casa dessa menina, é porque ele está trabalhando, ele é mensageiro, ele tem 27 anos, ele é mensageiro num hotel em Caxias do Sul. Mas tem até um Uber, né? Parece. Então, estão participando, estão entrando dentro da sociedade e, como tu disse, a palavra estímulo é a palavra-chave para quem tem a síndrome de Down. E o mais especial de tudo é que eles têm uma ingenuidade que nos ensina, muitas vezes, a mudar o olhar do mundo. E eles têm muito amor. Então, às vezes, inclusive, há casamentos entre duas pessoas que têm essa síndrome e é muito lindo de observar
o afeto puro é muito especial. E parabéns a estas mães e a estes pais que recebem essas crianças e oferecem essa oportunidade. Exatamente. E aí, só para complementar, que uma rede famosíssima de cafés americanos, ela fez até uma campanha porque, de fato, um cliente teria entrado numa das principais lojas, numa das principais cidades americanas, Nova York, e teria reclamado por, então, ser atendido por uma pessoa com síndrome de Down. Então, a resposta ao que aconteceu, o atendente... Sério que alguém reclamou? Não, o atendente foi colocado como gerente. É cheio de preconceito. Não vai contar nada que E foi colocado assim, num e-mail, a pessoa ligou, reclamou, dizendo que demorou. Então, que a resposta dessa grande rede de cafés, ela foi, então, promover o atendente a gerente e colocar só pessoas com síndrome de Down para atender naquele café. Então, foi o primeiro café americano a ter aí especialização nessa área de atendimento, de formar novos profissionais e angariar, porque achou uma falta de respeito, e o que mais comoveu foi o número de pessoas que trocou as suas lojas, caminha um pouco mais, às vezes vai contra a sua rota no dia a dia só para então incentivar essas pessoas. Eu lembro que tinha um comercial na TV, tinha um comercial na TV, não faz muito tempo não, que mostrava uma menina junto com outras garçonetes atendendo num bar, e a menina passa com uns copos assim, e a câmera fica no balcão e dá aquele barulho. Aí a câmera gira lentamente e mostra uma moça, uma outra atendente, juntando, que ela derrubou a bandeja, coisa e tal, e a menina com síndrome de Down ao lado, servindo. E vem a legenda assim: cuidado com o seu preconceito, ele é invisível. Gustavo... É um comercial assim que toca. Você toma um tranco, porque a cena induz, te induz a achar. E aí tu, sabe, esse Agora, essa intolerância não está acontecendo só com quem tem diferenças apenas, enfim, de físico. Ontem ou anteontem, em Londres, um casal brasileiro passeava, curtindo e conversando em português. E daqui um pouco, uma londrina ataca o casal, dizendo que eles eram proibidos de falar português, que eles deveriam falar inglês, que eles estavam em Londres e, portanto, eles não deveriam falar português. E a mulher começou a agredir. Qual foi a sorte? A sorte foi o aparelhinho. A moça, que estava junto com o namorado, ou o marido, não sei, começou a gravar. E ela começou, além de ser extremamente agressiva, que eu não sei se ela não estava até, sei lá, tomou algum remédio, alguma coisa, porque era dia, ela passeava com o cachorro, estava muito alterada, Carla, e ela manifestava raiva contra os brasileiros. E dizia que os brasileiros não tinham que estar lá e que se estivessem lá, deveriam falar inglês, e que ela investe no Rio de Janeiro, que ela conhece o Brasil, que ela detesta o Brasil. Foi extremamente agressivo. Claro que é uma situação isolada. Os brasileiros, há muitos brasileiros vivendo no Reino Unido e são muito bem recebidos, mas este assunto veio à tona por quê? Porque a intolerância está cada vez maior na União Europeia e principalmente no Reino Unido, que está muito discutindo essa questão de se fica ou não na União Europeia. Então, chama muito atenção essas pequenas agressões que contabilizam, né, um movimento mundial, um zeitgeist que a gente percebe que as pessoas estão extremamente intolerantes, o que é uma pena, porque é justamente as diferenças que nos fazem crescer em todos os sentidos, né? Marne Barcelo, quem são os aniversariantes? O primeiro aniversariante foi o presidente William McKinley. Esse presidente foi o anterior ao Theodore Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt, que tem a sua efígie lá no Monte Rushmore, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Os 4 presidentes americanos estão lá. O primeiro, George Washington, o segundo, Thomas Jefferson, o terceiro, Abraham Lincoln, e o 4º presidente americano, Theodore Roosevelt, que eu citei agora. E McKinley foi o que morreu na presidência, passa ele, muito jovem ainda, o presidente Roosevelt, primeiro Roosevelt, e o outro, o Franklin Delano Roosevelt, era um parente, né? Era parente afastado dele e tinha o mesmo sobrenome e se elege também tendo sido um grande presidente. Theodore Roosevelt esteve no Brasil diversas vezes, caçou, inclusive esteve na Amazônia, pescou, etc. Foi uma das grandes figuras e o McKinley deu a ele essa oportunidade, falecendo na época que exercia, em 1901, a presidência dos Estados Unidos. Anton Chekhov,
dramaturgo russo de aniversário no dia de hoje. O Barão de Itararé, um jornalista e criador de muitas frases polêmicas para a sua época. E agora eu vou falar de uma das atrizes mais lindas do cinema americano, Katharine Ross. Katharine Ross, ela fez alguns filmes fantásticos. O primeiro filme que eu adorei foi A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman, né? Ela é a namorada dele e ele tem um affair, enquanto jovem ainda, recém-formado, etc., com a mãe dela, que é a belíssima Anne Bancroft, né? Linda atriz de origem italiana. E eles querem casar e tal, e é uma história gostosa, porque deu o Oscar esse filme chamado A Primeira Noite de um Homem, vale a pena você assistir. E o outro filme foi o Sundance Kid, de Butch Cassidy, não sei se vocês lembram, Robert Redford. Aquela cena dela andando de bicicleta, eu achei simplesmente genial. Que mulher linda, cheia de sardas. Eu não vejo mais, não tem mulher com sarda mais, tem muita mulher com sarda hoje em dia. Tem até as artificiais agora, tem uma tatuagem. Tem sarda artificial, tu compra um pincel e faz assim, compra um pincel e faz a sarda artificial. Quem tem sarda quer esconder, quem não tem sarda quer ter. Tem até tatuagens temporárias, né, que tu coloca e daí tu fica ali durante 1, 2 dias com sarda. Katharine Ross, né, lindíssima. Tom Selleck, ator que fez o Magnum, lembram dele? Ele foi escolhido para fazer o Indiana Jones e ele não aceitou. Achou ruim o roteiro. O James Bond também não aceitou porque tinha um contrato. Não aceitou. Quantos anos ele está fazendo? Ele está fazendo hoje 74 anos no dia de hoje. Meu querido amigo, meu e do Vitorino, Jair Adriani, né? Jair Alves de Souza, morreu muito novo, aos 70 anos no ano passado, não tinha completado ainda os seus 71 anos. Jair Adriani, deixa-me jogar um banho. Ele cantava assim com Dá um replay. Fazer um momento de graça aqui. Eu gostaria de ver a manifestação da produção. Não, eu gostaria de te filmar. Olha aqui, ó, eu vou filmar ele e vou botar lá no atualidades.pampa Instagram. Calma. Você. Eu não dei ainda, vai. Não é uma figura, né? Não era uma figura. Deixa ele cantar, por favor. Peraí que ele vai cantar de novo. Barbie Barcelos e Nilo Hackman cantando Querida. Quero lhe dizer. Olha aí. Não, eu tô brincando. Não, ele E a produção aplaude, Eu tô brincando. E eu fui admoestado publicamente. Querido amigo, nos conhecemos muito jovens. Logo que ele estourou a primeira música, eu era aqueles ratões, né? Eu tava sempre com um gravadorzinho, né? Gravando os artistas da época, então me tornei amigo de todos. Doce amor. Doce amor. Ó, querida, relembre. Viu como ele canta? Jair Adriani, que saudade. Agora, esse o Chicão conhece, o Loris Sandri, treinador de futebol que morreu jovem, morreu em 2014. Foi um bom treinador, o Loris Sandri? Um treinador médio. Ele chegou a treinar o Internacional. Isso aí. Chegaram a treinar o Internacional. Agora, não chegou no ápice, grandes conquistas. Essa apresentadora, o Vitorino, um dia, conversando com o Vitorino lá na Rádio Pampa, nós trabalhamos também na Rádio Pampa, o Vitorino disse que ela era muito, não disse o termo muquirana, mas ele ensinou isso, Oprah Winfrey. Ele falou que o linguajar dela é muito pobre. O senhor não disse isso? Tá bom. Eu acho que ela explorou uma coisa da qual ela deveria lutar contra, que é o racismo. Eu não gosto dessa apresentadora. Não, eu estou esperando. Porque eu acho que ela foi racista. Eu acho que ela explora o racismo para se promover. Eu não gosto das pessoas que exploram as tragédias sociais para se promover. Clodovil Hernandes era homossexual. Nunca vi levantar bandeira, ter chilique. É verdade, tinha um comportamento completamente diferente. O comportamento era assumido, tinha comportamento. E o seu Jean Willis esses depoimentos que contradizem isso aí. O Vitorino tem razão. Que o Clodovil era uma péssima pessoa para ser trabalhado. Seu Jean Willis era afetado, era isso, era completamente. Fazia escândalo, sabe? Oriundo do bote de bunda mole. Olha pra lente da verdade. Tem toda a razão. Porque tu tá assim, tu ficou entupido agora. É o programa dos narizes entupido, é um bote de bunda mole. Que barbaridade. Não tem o BBB. Como é que é permitido isso aí? É um absurdo, continua, Tássia Camargo, de aniversário no dia de hoje, completando a Tássia, 58 anos. Ela faz e a gata Tatá, hein? Ai, que milagre. Chamou uma mulher é gata. Não, era gata, Tatá. Hoje tá uma senhora já vê. Romário completando 53 anos. Já que vocês falaram na síndrome de Down, é verdade. Ele tem aquele... Que coisa maravilhosa. Ele me conquistou. É verdade. Me conquistou. Um abraço, um beijo pro Romário. Qual é a São esses informação? aniversariantes.
Ele tem uma filha com síndrome de Down e trata muito bem essa filha, tem o maior orgulho, leva para todos os lugares, é uma relação maravilhosa. Ele é maravilhoso como ser humano. Tanto que um dos projetos dele... Ele gosta muito de quero que o telespectador tenha conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu vi futebol. Entendi. E, Carla, só para a gente também celebrar, essa terça-feira foi o dia da visibilidade trans no país e a Brenda Lee, ela foi homenageada pelo Google Brasil com um doodle. O doodle, de fato, é o buscador do Google, ele se torna aí com algumas animações, foi feita uma caricatura dela para lembrar a luta, Jambalaya. Porque ela foi, então, uma das primeiras trans assumidas a receber pessoas com HIV na sua casa, trazendo tanto o amparo médico, social, como também o material. Então, hoje ela foi colocada no Dia da Visibilidade Trans no Brasil, está instituída o dia 29 de janeiro como a data da visibilidade trans, então ela foi homenageada pelo Google Brasil com um doodle. Brenda Lee. Mas Brenda Lee é uma cantora americana. Tinha uma música chamada John One mas Time, então não é o nome fantasia? É o nome fantasia. É o nome fantasia dela, por isso. Cantora americana, calma. Mas isso nos anos 80, né? A Brenda Lee... A Brenda Lee... Não, a Brenda Lee era mais, anos 60. Ela pegou uma música mexicana chamada Jambalaya e fez sucesso no mundo inteiro. Uma versão em inglês. Olha aqui, ó, a Mara no Atualidades no nosso Facebook, eu quero mandar um beijo especial para ela. Denise, boa noite a todos, assistir vocês é um privilégio. Maria Isabel, não perco, adoro o Chicão. A Eliette, concordo com o Vitorino, tem um pensamento muito parecido com o dele. O Daniel, hashtag fora Renan. A Gladys, boa noite, gente linda. A Tânia, boa noite, gente linda da bancada. A Helena Costa diz o seguinte: caro estagiário Ruschel. Tu que é? É um elogio. Calma aí. Caro estagiário Ruschel, escute até o final. É destruído. Finalmente uma voz imparcial, coerente e sensata nesta bancada. Ainda por cima, um colírio para os olhos. Abraços, Helena Costa, Caxias do Sul. Eu vou mandar a senhora consultar um oftalmo. Eu tenho um bom para indicar, mas não posso. Engraçado, se é de esquerda é isento, se é de direita é reacionária, fascista, não sei o quê. Como é o nome da moça aí? A Helena Costa. Posso me manifestar em relação à serviço? Posso manifestar? Deve. Dona Helena, aumentou muito meu apreço pela senhora. Seria de bom tom. Já era significativo, mas aumentou muito pela sua sinceridade aqui. Olha, o Benhur disse que o tom azul caiu muito bem na Ana Carolina. Então, um abraço Dona pra ele Ana também. solteira, agora levando pedrada dos telespectadores. A Caroline disse jornalismo de verdade. E outras manifestações aqui no nosso Facebook e no nosso WhatsApp também. Temos muitas manifestações, viu, Carlos? O pessoal está aderindo à tua hashtag Fora Renan. Muitas pessoas aqui colocaram, não mandaram nenhuma mensagem, porque hoje o que dominou aqui foi a hashtag Não vamos querer criar Fora Ruschel, né? Só porque eu tô com quietinho não, aqui, muita calma nessa hora. O Luiz Mário também... Só se tu apoiar o Renan. Vai no hashtag Fora O Renan. Luiz Américo do Lindóia fala: meus parabéns, Marne. Tu está completamente certo sobre o que falou sobre a fase terminal desse ditador podre. Ele levou um último tiro. Então, um abraço do Luiz Américo falando sobre o nosso assunto anterior. E daí outra pessoa também coloca que o Marne estava muito certo na sua análise, na questão da Rússia e da China, que na realidade o mais burro está afundando, enquanto os outros estão fazendo uma jogada de mestre. A questão da Rússia e da China. Foi o Charles Metioda que fez essa colocação. E eu queria mandar um abraço muito especial para a Dona Ione, que tem 94 anos. Está sempre na nossa audiência, não perde nenhum programa. Quem mandou, então, foi o filho dela, o Luiz Carlos, uma mensagem com a foto dela olhando o nosso programa. Então, um abraço para todo mundo, para a família lá de São Leopoldo, que está na nossa audiência. Então, Dona Ione, de 94 anos, um abraço enorme na bancada. Testou a audiência dele, que deixou às 2h da manhã para dar Olha, claro, tem que ser fiel. Não dá para ter dado mais cedo um pouquinho. É que o Fora Renan aqui é Fora Renan, Fora Renan, Fora Renan. Olha aqui, ó, no sul.com.br você pode acessar todas as notícias a hora que quiser e não precisa pagar nada por isso. No nosso destaque tem o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que disse que o governo não vai intervir na diretoria da Vale. Ele deu essa declaração, acho muito também porque o mercado ainda está reagindo muito mal a tudo isso. Não, e tem um aspecto, o atual presidente da Vale, que não estava na tragédia de Mariana, ele
ele é muito bem, ele circula muito bem nas hostes políticas em Brasília. Ele é muito bem apadrinhado, mas mais que isso, ele é muito bem visto pelo mercado, ele é visto como um bom gestor pelo mercado. Então, o governo teme que possa tornar o mal ainda maior mexendo nisso. Pessoal, chegou a hora de dar tchau, de dormir. Amanhã nós nos encontramos, quarta-feira, estaremos juntos de volta a partir das 19h15. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação. Até amanhã. Boa noite. Durmam com os anjinhos. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.